jardim. Agora a Bíblia diz que o homem não vai comer pelo fruto do relacionamento, agora o homem vai comer pelo fruto do teu suor. Após o jardim, queridos, começa algo que todos nós aqui temos. Sabe o que é? Contas, boletos, faturas, mensalidade, carneiro, Casas Bahia. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma escolha para fazer na nossa vida, se nós vamos caminhar por propósito ou por necessidade. Eu não quero ser falso aqui para falar para você que todas as minhas atitudes e decisões de todos os anos para cá têm sido somente por propósito, porque a necessidade ela existe. Mas eu quero te mostrar uma coisa sobre um homem um tanto conhecido na Bíblia, pouco falado, e quando falam até um limite, não continuam. Então eu não vou despregar o que os meus amigos pregadores pregam, eu só vou continuar de onde eles param. Vocês já ouviram falar de um rei chamado Ezequias? A Bíblia diz que o rei Ezequias ele adoeceu, então o profeta Isaías foi visitá-lo. E o profeta Isaías disse assim para ele: rei Ezequias, essa doença que veio sobre você, ela vai te matar. Deus fala para ele assim: rei Ezequias, arruma a sua casa, assim diz o Senhor, arruma a sua casa, porque essa doença que te sobreveio, ela vai te matar. Deus estava estabelecendo duas coisas ali. Na verdade, Deus estava estabelecendo um propósito, e você precisa pegar uma coisa no teu espírito: sempre que o céu libera propósito, uma necessidade na sua vida vai ser denunciada. Para quê? Para que você escolha se você vai orar e se mover pelo propósito que foi liberado pelo céu, ou pelas necessidades que estão gritando aqui na terra. Sabe qual é o maior poder do propósito, igreja? Eu vou te falar. Se você se mover por ele, você vai ter necessidades supridas de forma sobrenatural. Mas sabe qual é o poder da necessidade? Se você se mover por ela, em algum momento ela vai te roubar totalmente do propósito. Esse é o poder da necessidade e do propósito. A Bíblia estabelece, o Senhor estabelece para ele um propósito: arruma a tua casa. A Bíblia diz que logo em seguida o rei Ezequias faz uma oração, e ele ora dizendo: Senhor, lembra-te de como eu tenho te servido e como eu tenho andado em retidão e tenho feito aquilo que tu aprovas. Então ele chorou amargamente. A Bíblia diz que o profeta Isaías volta e fala para ele assim: assim diz o Senhor, eu vi as suas lágrimas e eu ouvi a sua oração, e eu vou acrescentar a você 15 anos de vida, e vou livrar você e a sua cidade das mãos dos seus inimigos. Queridos, o Senhor acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. E geralmente nós paramos as mensagens por aqui, porque todo mundo quer um acréscimo do céu. E se você for pesquisar no Google ou no YouTube e colocar rei Ezequias, você vai ver os títulos das mensagens dizendo: o homem que mudou a opinião do céu, o homem que mudou a decisão de Deus. Mas eu quero te mostrar uma coisa, que não foi tão boa ideia assim ele ter orado por necessidade. Deus estabelece um propósito. Qual é o propósito? Arruma a tua casa. Esse era o propósito de Deus, que ele arrumasse a casa dele. Qual que era a necessidade dele? Ficar vivo. Ele orou pelo propósito de arrumar a casa, ou ele orou pela necessidade de continuar vivo? Bruno, se ele orou por necessidade, então por que Deus acrescentou 15 anos à vida dele? Se ele orou por necessidade, não pelo propósito, por que o Senhor fez isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que apresente as vossas necessidades ao Senhor, porque Ele é bom e fiel para supri-las. Em Atos 4, a Bíblia diz: apresente as vossas necessidades aos santos. Quem são os santos? Levanta a mão aí. A igreja. Apresente as vossas necessidades à igreja, porque a igreja também supre um ao outro. Mas se ele orou por necessidade, não por propósito, por que Deus fez isso? Porque Ele faz. O segredo aqui é que quando Deus estabelece um propósito, você continua orando por necessidade, mesmo com a provisão do Senhor por essa necessidade, em algum momento essa necessidade vai te roubar do propósito. E é exatamente isso que acontece. Não dá para falar tudo o que acontece na vida dele, mas eu queria te falar qual é um dos últimos versículos da Bíblia sobre a vida de Ezequias. Sabe o que a Bíblia diz sobre Ezequias? Queridos, eu não sei se você tem a curiosidade de saber o que vão falar de você o dia que você morrer. Eu tenho isso. Eu não sei quem queria ir no próprio velório aqui.
Bíblia diz que uma das últimas frases de Ezequias, provavelmente o que falam por último de você na sua vida, provavelmente vai para a sua lápide. Sabe o que falam sobre ele? A Bíblia diz exatamente assim: e Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, porque o seu coração se exaltou e houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Eu queria te falar que a pior coisa que aconteceu para aquele povo foi Ezequias ter ficado vivo. Bruno, me prova. 15 anos depois, Ezequias morre. Quem começa a governar no lugar dele? A sucessão de sua casa, seu filho com 13 anos de idade. Qual é o nome dele? Manassés. Igreja, se você for estudar a história dos reis, você vai descobrir uma coisa: não viu época pior para se viver em Judá e Jerusalém do que quando Manassés reinou e governou. E para Judá, o infeliz ainda me governa há 55 anos. A Bíblia diz que Manassés ele teve filhos, ele pegou seus filhos e sacrificou todos os seus filhos em nome de outros deuses pagãos. A Bíblia diz que o profeta Isaías veio confrontá-lo. Sabe o que ele fez com o profeta Isaías? Amarra, coloca dentro de um tronco de uma árvore e agora serra ele ao meio. Sabe como Isaías morreu? Ele morreu cerrado ao meio pelo próprio resultado de uma casa bagunçada que ele havia profetizado. Queridos, eu queria te falar que Deus sabe das coisas, e que quando Ele estabelece um propósito, sempre havia uma necessidade gritando dentro de você. Eu sei que todo mundo que está aqui, tem propósito do céu liberado sobre a sua vida. Mas eu sei que todo mundo que está aqui me ouvindo também tem necessidades aqui na terra, meu amigo. Você precisa comer, você precisa viver, você precisa pagar conta, você precisa trabalhar, você precisa fazer um monte de coisa. Mas quanto mais você se move por isso, mais o propósito você vai perder. Deixa eu te falar uma coisa: esse é o poder da necessidade, de roubar do propósito em algum momento. Eu queria te falar que Deus sabe de todas as coisas. Eu queria te falar que as maiores necessidades que podem realmente te roubar do propósito, elas geralmente tocam 3 áreas da sua vida: ou é financeira, ou é emocional, ou é física. Existem outras? Existem. Mas essas 3 aqui são a trindade que te rouba do propósito. É o que mais pode te roubar do propósito nos dias de hoje. Sabe, Satanás, ele brama como um leão, ele está ao nosso derredor buscando uma brecha, sabe, procurando nos devorar. E a única e exclusiva vontade dele é que realmente nós percamos o propósito. Eu não ia falar sobre isso, deixa eu tentar falar em 3 minutos, deixa eu correr. Sabe o que a Bíblia fala sobre Ezequias, sobre esse rei? Que quando uma delegação da Babilônia veio para visitá-lo, para saber do milagre miraculoso que aconteceu naquele país, a Bíblia diz que Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Sabe qual é o segredo daqui? O espaço e a brecha que ele deu para a Babilônia. Queridos, esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram, eu sei que todo mundo assiste vídeo no Insta, e eu vi uma mulher filmando 2 menininhos, uma menina e um menino, de uns 8, 9 anos de idade. Ela filmou aquele menino loirinho e falou assim: Hugo, acho que é Hugo o nome dele, o que você vai ser quando crescer? 8, 9 anos de idade, olha o papo do moleque. Ele falou assim: tia, eu vou ser rico. Você vai ser rico? O que você vai fazer para ser rico? Ele falou assim: eu vou começar a investir em alguma startup. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Ou então eu vou investir em algo que tem a ver com cultura, ou eu vou enxergar alguma necessidade que existe na sociedade, que as pessoas ainda não sabem que elas precisam disso. Eu vou tentar criar patente disso, futuramente até mesmo franquia, dependendo do nicho que eu vou trabalhar. Eu comecei a olhar aquilo, eu falei: olha o papo desse moleque. Eu fiquei olhando aquele vídeo, eu falei: ele vai ser rico, vai. Ele vai mesmo. E se eu não tomar cuidado, eu vou trabalhar com esse pivete. Se eu perder o propósito, eu trabalho com esse miséria desse moleque. E a hora que eu acho que ele é o mais inteligente da conversa, e tá acabando o vídeo, ela fala assim: e você, o que você vai ser? Virou uma menininha. Eu falei: não, ficou pequeno para ela. Ela não vai conseguir. Por incrível que pareça, ela ganhou. Ela falou assim: se ele vai ser tudo isso, eu vou ser a mulher dele. Malvada da menina.
Mas sabe, eu achei engraçado, eu ri muito, eu vi como a mente das crianças agora estão extremamente explodidas. Mas de repente eu vi o tanto de comentário daquilo, eu vi tantas pessoas surpresas com aquilo, e de repente algo caiu no meu coração. Eu falei: Jesus, nós estamos criando as nossas crianças para que elas não passem as necessidades que nós passamos. Querido, eu sou pai, todo pai aqui tem como tirar eu não sei qual é o termo aqui do sul, em São Paulo a gente chama relinho de pipa. Como que é quando vai cruzar? Relo. Vocês não empinam pipa no sul? E tem gente tudo quanto é canto, mano. Virou uma bagunça. Vamos chamar de duelo. Como que é o nome? Taia? Isso aí. Todo pai aqui tem como disputar um com o outro as histórias de miséria lá de trás. Vai falar que teu pai, sabe, alguém aqui às vezes é filho do jovem rico, glória a Deus. Mas às vezes não. Às vezes vai ter pai aqui que vai começar a conversar com o outro, falar: cara, quando eu era criança eu só comia ovo. Falou: nossa, você tinha ovo ainda? Era um luxo. Minha casa era farinha com água. Eu morava, tinha 2 cômodos. Falando: nossa, você tinha parede na tua casa? Que luxo. É muito fácil para nós como pais queremos criar os nossos filhos para que não passem as dificuldades que a gente passou. Meu filho nós fizemos o aniversário dele de 1 ano ontem. Sabe, eu sou filho de missionários, plantadores de igreja. Eu era o único moleque da rua que não tinha um tênis que acendia atrás, lembra? Lecheval. Eu era o único moleque da rua que não tinha uma bike. Eu tinha que andar com a bike da minha mãe, uma CC rosa. Você acha mesmo que eu quero que meu filho ande na rua de bicicleta daqui a uns anos com uma CC rosa? Eu não vou querer. É muito natural para nós como pais queremos empurrar os nossos filhos para não passarem as necessidades que nós passamos, ao invés de criarmos os nossos filhos para cumprir o propósito do porquê que eles estão aqui nessa terra. Tem muita gente que acha que no juízo final você vai prestar conta daquilo que você fez com o seu pecado. Querido, há 2000 anos atrás Jesus já fez isso no nosso lugar. Você não vai prestar conta do que você fez com o teu pecado, você vai prestar conta do que você fez com o seu chamado, com a sua vocação. No céu não tem uma lista de chamada, tem um livro da vida. Você acha que tem o teu nome ou tem a tua vida nele? E queridos, poucas pessoas estão sendo criadas, estão sendo destinadas, empurradas para o propósito, porque que elas nasceram e estão fazendo aqui na terra. Queridos, eu queria te falar que Deus sabe das coisas, e que a pior coisa que aconteceu para aquele povo foi aquele homem ter ficado vivo. Na região de Campinas, querido, um pastor, o seu filho de 12 anos de idade faleceu. Isso que eu vou falar um pouco forte. Faleceu na sala de casa. Esse pastor leva o menino para o quintal do fundo chorando, ergue ele para o alto e fala: Deus, ou você ressuscita meu filho, ou eu nunca mais prego a tua palavra. Sabe como é que eu chamo essa oração? Eu chamo essa oração da oração de carteirada, a oração de Ezequias. Sabe o filho do juiz, o filho do delegado? Não vai me prender, eu sou filho de tal pessoa. É quando você quer dar uma carteirada no Senhor. Já reparou quando a Bíblia diz que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez? Já reparou que a Bíblia não fala que uma mão não sabe o que a outra fez? E não fala o contrário, que a direita não sabe o que a esquerda? Mas ele deixa claro que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. O que isso significa? Vou te falar. Biblicamente, a mão direita, ela está ligada à sua vida espiritual e ministerial. Apocalipse 1,14. Então a mão direita do Pai veio e me trouxe de volta à vida. Então ele vai se assentar à destra do Pai. E nós começamos a caminhar biblicamente para você entender que tudo que tem a ver com a destra e a direita, ela tem uma ligação com a sua vida espiritual. Então a mão direita, não que a sua mão direita representa, nessa passagem, a mão direita ela representa a sua vida ministerial e espiritual. O quanto você orou, jejuou, chorou, buscou, leu. O quanto você arrumou cadeira, lavou banheiro, cuidou de gente, deu discipulado. Mas a sua mão esquerda, a Bíblia diz que tinham 600 homens canhotos que eram capazes de acertar um fio de cabelo
com muitos metros de distância com estilingue. A mão esquerda, ela representa a superação e a habilidade de um improvável. Não quero exaltar o coração de ninguém aqui, mas você já viu um canhoto jogando bola? Olha lá, agora começou, né? Eu desconheci a minha força mesmo, pastor. Deixa eu falar uma coisa. Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez, sabe o que significa? Que quando alguém cair na cama, que quando alguém ficar doente, você não venha lembrar tudo que você fez espiritualmente, ministerialmente, venha jogar na cara de Deus um pouquinho que você fez por ele. Ah, meu pai está na cama e eu fiz tanto isso por pessoas. Eu orei por tanta gente que foi curada, agora a minha mãe está nessa situação. Deus, eu tenho uma conta para pagar, e sabe, eu fiquei cuidando de gente, eu fiquei até tarde na igreja, e agora eu estou nessa situação. A tua mão esquerda está sabendo demais o que a direita fez. O dia que esse pastor ergue seu filho para o alto e fala: ou ressuscita meu filho, eu nunca mais prego a palavra. Sabe o que aconteceu? O menino ressuscitou, igreja. Mas 3 anos depois ele foi encontrado morto numa vala, cheio de tiro no peito, porque ele tinha se tornado o pior traficante daquele bairro. E antes aquele menininho era tão saudável, tão obediente. Queria falar que Deus sabe das coisas, Ele faz do jeito dele, da maneira dele, na hora dele. O Felipe, nosso baterista, feliz da vida, loucão, está bem casado, 5 meses casado, com a mina mais de Deus que ele, mais bonita que ele, graças a Deus. Mas há 3 anos atrás o Felipe estava noivo, e 20 dias antes do casamento dele, a noiva dele faleceu. Quando era aniversário dela, nós fomos fazer era um aniversário, nós faríamos uma festa. Não deu para fazer a festa, então nós fizemos uma vigília com vários jovens da igreja da cidade, para interceder pela vida dela. E no meio daquela oração, o Espírito Santo colocou uma oração dentro de mim, e ele falou: faça essa oração. Eu peguei a palavra e falei: galera, a mesma Bíblia que nos ensina a orar repreendendo a morte, declarando a vida, é a mesma Bíblia que nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu falei: galera, vamos fazer a oração que ninguém fez. Como você sabia que ninguém tinha feito essa oração, Bruno? Porque eu também não tinha feito, cara. Porque no dia que alguém cai na cama, no dia que você tem uma conta para pagar, você não quer falar para Deus: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela está muito bem estabelecida acima de todas as coisas. Eu queria te falar que Deus sabe das coisas, e que se mover por propósito não é tão fácil quanto parece, mas é a única opção que nós temos. Eu vou encerrar a minha palavra, eu tenho mais 9 minutos, eu acho, te falando e te trazendo um conselho e um dos maiores confrontos que nós recebemos do Senhor. Gente, eu estou condensando a palavra de 2 horas em meia hora. Vocês estão com fome de Deus? Então eu quero te falar uma coisa: não viva de salário. Eu vou viver do que, Brunão? Viva pelo poder da sua semente. Eu vou falar de novo: não viva de salário, viva pelo poder da sua semente. Saiu o semeador a semear. Semear é o que ele fazia, mas semeador é quem ele era. Deixa eu falar uma coisa: a maior vontade do Senhor não é que você simplesmente faça as coisas por fazer, é que você faça as coisas porque você é. Tem muita gente fazendo, mas eles não são, eles não se tornaram algo. Sabe, queridos, nós começamos a ser confrontados há mais ou menos 4 anos atrás sobre essa palavra: não viva de ministério, não viva de oferta, não viva de salário, não viva de agenda, não viva. Viva pelo poder da sua semente. Então nós acordamos para algo, igreja. Começamos a enxergar na igreja de Atos que eles eram uma igreja semeadora. Eles semeavam uns os outros. Sabe o que nós começamos a fazer? Começamos então a semear. Vamos semear. E nós começamos a semear. Então de repente eu coloquei um propósito no meu coração. Quer saber? Eu vou semear todo mês. Todo mês eu vou semear algo na vida de alguém. Então eu comecei a semear todo mês. Mas dentro disso, um incômodo dentro de mim, um sonho e um desejo: eu preciso começar a semear toda semana. Meses se passaram, algo rompeu. Então eu comecei a semear toda semana. Feliz da vida, semeava toda semana na vida de alguém. Então nós conhecemos um velhinho. Deixa eu falar uma coisa: respeite os cabelos brancos, cara.
Tem uns velhinhos aí que, por mais que você ache que você está bebendo do novo, eles estão fazendo isso há muito mais tempo. Tem um velhinho chamado Danduque. Toda vez que você recebeu algo novo de Jesus, ele já está bebendo isso aí faz uns 8 meses na tua frente. E o Dan nos ensinou falando: o meu tempo de sacerdócio com Jesus, ele é consistido em 4 partes. Eu tenho uma vida de oração, leitura da palavra, adoração e semear algo de valor na vida de alguém todos os dias. E fazem 46 anos que eu faço isso todos os dias. Na hora que eu vi isso, queridos, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou semear agora, é todo dia. Mas algo veio gritando dentro de mim. Sabe quem que veio gritando? A necessidade, porque ela grita. E sabe o que ela gritou dentro de mim? Você está louco, Brunão? Ô louco, por quê? Você está louco, cara? Você não pode semear todos os dias. Eu falei: por quê? Porque você não tem nada. Eu falei: não precisa jogar na minha cara. Se você semear todos os dias, você só pode semear todos os dias lá na frente, cara, daqui um tempo, quando você tiver condições. Hoje você não tem condições. Se você semear 50 dias seguidos, acabou tudo as coisas. Eu falei: quer saber? É verdade. Mas o propósito veio gritando dentro de mim e falou: você está louco de ficar dando ouvido para a necessidade? Você só vai ter condição lá na frente, Brunão, se você começar a fazer isso hoje. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou ter prazer de colocar. Sabe o que aconteceu? Nós apertamos um botão na nossa vida de ativar. Então nós começamos um propósito de semear todos os dias. Brunão, é possível? Deixa eu falar, igreja. É verdade, é possível, tem como, e nós vivemos isso todos os dias da minha vida. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero ativar, aguçar e te dar instruções sobre se tornar um semeador. Primeira delas, aprenda a intencionalidade das sementes e as sementes proféticas. Como assim, Brunão? Queridos, a minha igreja é muito comum o ambiente de adoração ficar profético, então nós começamos a semear uns dos outros. É muito comum. Esses dias eu estava num culto, então de repente eu arranquei meu boné, semeei um cara, arranquei meu relógio, semeei outro, arranquei meu tênis, semeei outro. Eu só não semeei minha camiseta e minha calça, porque não ia ficar legal. E quando acabou o culto, um amigo meu chegou em mim: mano, você semeou teu boné, teu relógio, teu tênis, mano. Muito louco aquela bombeta, muito louco aquele relógio, aquele tênis, então. Falei: não semeei não. Falou: semeou sim. Falei: não semeei não. Mano, você semeou teu boné, teu relógio, teu tênis. Falei: eu vi. Falei: cara, eu não semeei boné, relógio e tênis. Falou: o que você semeou? Eu falei: cara, eu semeei cobertura espiritual, eu semeei discernimento de tempo e eu semeei ativação de passos. Boné eu compro em loja. Eu não quero que falte cobertura na minha vida espiritual. Eu não quero que falte gente falando sobre mim, falando: cara, presta atenção, toma cuidado. Eu não quero que falte cobertura no óleo que eu tenho carregado. Eclesiastes 10. A mosca que cai no guento do perfumista e perde o óleo de toda uma geração. Por quê? Porque estava sem tampa. Deixa eu falar uma coisa, queridos. As nossas sementes começaram a cair em terrenos que precisavam da semente. Nós começamos a semear em missionários na Alemanha, no Pantanal, no sertão. Eu comecei a semear em pessoas que precisavam e pessoas que não precisavam. Eu comecei a semear em homens ricos. Brunão, você semeia em homem rico? Semeio. Faço questão. Eu já semeei em um homem rico dessa cidade aqui um tempo atrás. Bem rico. Um amigo meu estava indo ter um tempo com ele. Eu falei: por favor, leva esse dinheiro aqui e diga para ele o seguinte: que essa semente não tem o poder de mudar a sua vida, mas ela tem o poder de mudar a minha vida. Ora por mim. Nós temos uma reunião na nossa igreja local chamada Super Seed, uma vez por ano. Culto da Super Semente. É a cena mais linda que nós vivemos. Nós chamamos de um dia na igreja de Atos. O que é isso, Brunão? Um dia na igreja de Atos. É o dia que nós viemos para semear na vida uns dos outros. É somente na vida uns dos outros. Irmãos que vão fazer compra em São Paulo e trazem roupas. Tem gente que vem com carro, com moto para semear. Tem gente que vem com dinheiro, com livro, com sapato, com calçado, com muita coisa. Tem gente que fecha carrinho de sorvete, semeia sorvete na igreja inteira. Tem celas que se juntam e elas semeiam espetinho na igreja. É uma cena linda, e a cena mais linda são das criancinhas que chegam com as suas malinhas de
Porque Jesus falou para elas os brinquedos que elas tinham que semear nos seus amiguinhos, e eram os melhores. A cena mais linda, igreja, são das pessoas que chegam com uma caixinha de bis, porque elas não têm muita condição, e elas vão semear bis. Elas vão semear 20 bis, elas têm 20 sementes. Eu não sei você, mas eu sei quantos bis tem dentro de uma caixinha de bis. Ou elas trazem uma caixa de bombom, Lipão, que tem 17 bombons dentro. E eles trazem essa semente e falam: essa semente não pode mudar a sua vida, só pode adoçar um pouco o seu dia, mas ela pode mudar a minha vida. Você pode orar por mim? E as pessoas que não têm condições de trazerem nada e vão mesmo assim, e elas chegam e falam: posso semear o melhor abraço que você recebeu esse ano, e é o abraço mais sincero que você recebe. Bruno, você está querendo falar de uma igreja local? Você está querendo falar? Não. Eu estou querendo falar para você que nós estamos querendo vir transferir uma cultura. Eu estou falando para você que toda vez que você recebe uma informação do céu, você deve perseguir essa revelação. Você deve perseguir essa informação até que você descubra a revelação. E quando você descobre a revelação, você persegue a revelação até que você encontra a aplicação. Toda revelação ela é comprada por aplicação. Quando você começa a aplicar na sua casa, na sua vida, no seu grupo, e quando você persegue a aplicação, sabe o que você encontra? Você encontra a transferência. Você está apto para poder transferir essa revelação, para poder falar sobre esse assunto, porque ele faz parte de você. O que nós estamos falando faz parte de nós. Deixa eu falar uma coisa: isso mudou as nossas vidas. Sabe o que mudou? Porque Apocalipse, capítulo 1, verso 6, eu vou encerrar agora, diz assim: que através do sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes. Cara, eu queria muito que você entendesse isso, porque eu sou um menino do quartinho desde a minha adolescência. Eu descobri o prazer de estar com Jesus no quarto com meus 14 anos de idade. Foi ali que Jesus me ensinou a tocar. Ninguém me ensinou a tocar. Foi ali que Ele me deu uma visão mostrando que eu ia ministrar. Foi ali que Ele me falou que eu ia viajar. Foi ali que Ele começou a mostrar um monte de coisa. Só que sabe, eu sempre li Apocalipse 1:6 como se fosse reis ou sacerdotes. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi ser só sacerdote, só buscar o Senhor no quarto, amar os santos, amar os perdidos. Mas sabe de uma coisa? Eu saía desse quarto com olhos miseráveis, olhando para quem teria condições financeiras para financiar a visão que Jesus me deu no quarto, porque eu tinha escolhido ser só um sacerdote. Até que então um dia o Senhor me trouxe algo e falou: cara, nunca foi reis ou sacerdotes, porque quem escolheu só a parte de ser rei e viver bem na terra, trouxe a teologia da prosperidade para a nossa nação. Quem escolheu ser só sacerdote foi para o quarto ter revelação de Jesus, mas essa revelação ela tinha um limite de como ser passada, porque faltava verbo, faltava maneiras para que essa mensagem fosse expandida, faltava expansão para o ministério. Então Jesus me fez enxergar que o sacrifício dele nos deu autoridade para sermos reis e sacerdotes, para que você seja uma das pessoas mais prósperas dessa nação, para que você possa viver debaixo da mordomia cristã. Sabe qual que é a mordomia cristã? O mordomo, ele mora na melhor casa, anda com a melhor roupa, come a melhor comida e anda com o melhor carro, mas ele sabe que nada disso é dele. Tudo tem um dono. E quando você entender que tudo que tem vindo na tua mão não te pertence, mas pertence ao Senhor, você está começando a ficar apto para poder receber o melhor dessa terra. Lembra do jovem rico? Ele não queria tirar o dinheiro do bolso dele, ele queria tirar o dinheiro do coração dele. Sabe por quê? Porque eu creio numa geração que vai ser muito próspera e que vai usar os recursos que o Senhor tem dado para expandir o reino dos céus para os 4 cantos dessa terra. Que levante pessoas aqui que vão ter condições para poder ajudar a pagar tratamento, para
pagar faculdade, para ajudar necessitados, para ajudar pessoas que estão no campo missionário, que você não podia. Porque está falando alguém aqui para você que há muito tempo atrás não vivia embaixo dessa realidade. Mas o Senhor nos acordou para algo. Nós nos tornamos semeadores. E a palavra do Senhor diz em Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você vai colher. Final do ano passado, eu tinha me preparado junto com a minha esposa, porque nós programamos financeiramente. Presta atenção nisso, eu não tenho prazer de falar sobre isso, mas toda vez que eu quero encerrar, o Espírito Santo me incomoda para falar. Final do ano passado, eu me programei financeiramente com a minha esposa para poder comprar um carro para ela. Legal. Então esse carro apareceu. Um pastor muito próximo a nós, de outro estado, falou: cara, você está querendo um carro para tua esposa? Eu falei: tô. Pega o carro da minha esposa. Você está vendendo? Estou vendendo. O que você está pedindo? Brunão, o que você tem? Eu falei: eu tenho tanto aqui guardado na conta, que eu me programei para isso. Ele falou assim: vou fazer um negócio bom para você. Eu falei: o quê? Me dá esse dinheiro de entrada, assume as parcelas do carro da minha esposa. São poucas parcelas de poucos reais. Quando eu fui fazer a conta, fui para a internet pesquisar, eu estava me dando muito bem nesse negócio. Eu falava: meu Deus, o carro está ficando muito abaixo do que ele vale. Jesus me abençoa. Até que algo não estava batendo. Quando eu perguntei para aquele pastor: peraí, quanto você já pagou nesse carro? Já paguei tanto. Eu falei: peraí, você está tomando um dos maiores prejuízos da sua vida. Essa conta não está batendo. O que eu vou te dar, com o que eu vou terminar de pagar, não está batendo. O que está acontecendo? Não, nada, cara, é isso daí. O que está acontecendo? Nada, cara. O que está acontecendo? Brunão, a gente está passando por um período difícil na nossa casa, igreja, ministério, finanças. A gente está passando por um período meio de necessidade. E eu sei que qualquer dono de loja de carro, ele vai se aproveitar do meu prejuízo para ter um lucro. Então eu prefiro que o meu prejuízo abençoe um casal como você e tua esposa, do que somente um cara que quer ter lucro em cima das minhas dificuldades. Eu comecei a ler aquela mensagem, comecei a chorar, mostrei para minha esposa, falei: olha o coração dele, olha que demais, olha o coração deles. Ela já olhou para mim e falou assim: eu já sei o que você vai fazer. Eu falei: você sabe? Ela falou: eu sei. Você aguenta mais um pouquinho ficar sem carro? Ela aguenta. Eu estou compartilhando isso porque nesse dia eu descobri algo que eu ainda não sabia ao meu respeito. Eu pude ligar para aquele pastor e ter o dia mais feliz da minha vida, quando eu avisei ele: abre a sua conta bancária e confere porque o dinheiro está lá. Brunão, acabei de ver, o dinheiro está aqui. Eu estou mandando daqui 2 dias o carro por um caminhão para você aí para a tua cidade. Vamos fazer a documentação toda e vai chegar aí para você. Eu falei para ele assim: pastor, não precisa me enviar o carro. Ele: como assim? Não estou entendendo. Eu falei assim: me envia as parcelas do carro. Ele: você quer primeiro as parcelas? Eu falei: não, eu só quero as parcelas. Ele: como assim? Eu falei assim: porque eu não sei como, de alguma forma eu vou conseguir pagar essas parcelas. Ele: Bruno, não estou entendendo. Eu falei: você vai entender agora. Esse dinheiro que eu coloquei na tua conta, ele não é uma entrada. Esse dinheiro que eu coloquei no teu carro é uma semente para você, para o seu ministério, para a sua igreja. E de alguma forma louca, eu não quero esse carro, eu quero os boletos dele. Eu não sei como, mas Jesus vai me dar condições de terminar de pagar o carro para sua esposa. Ele: cara, eu não estou entendendo, por que você está fazendo isso? Eu não te pedi isso. Eu falei assim: mas eu estou fazendo isso. Ele: por que você está fazendo? Eu comecei a chorar. Eu falei assim para ele: porque até que enfim eu descobri o prazer de melhor é dar do que receber. Eu não estou te falando isso, igreja, por mérito próprio. Eu estou te falando isso porque o Espírito Santo me incomoda dizer, porque talvez tem muitos aqui que só conhecem o pastor que fica pedindo dinheiro. Talvez você precisa conhecer um que está dando. Mas não adianta fazer fila ali no final. Tem os pastores da onda aqui para isso. Deixa eu te falar uma coisa, Igreja de Jesus. Eu passei um pouco do meu horário, mas eu precisava te falar isso. A igreja de Atos não é que eles vendiam suas propriedades e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Qual que é o poder da necessidade? Nos roubar do propósito. Entendeu o que a igreja de Atos fazia? Eles
eles tocavam tudo o que eles precisavam tocar na sua vida para ajudar uns aos outros a permanecerem no propósito. Que você seja a resposta dessa geração. Que você dê uma resposta ao céu ao ponto de se tornar uma resposta aqui na terra. Que você tenha para dar e de ninguém tomar emprestado. Que você comece a viver um estilo de vida de generosidade. Se eu tivesse que intitular minha palavra, eu colocaria não só um dia na igreja de Atos, mas vamos entender a igreja de Atos. Eu acho interessante o título desse livro, é Atos dos Apóstolos. Atos é o que eles faziam, apóstolos é quem eles eram. Quem nós somos é mais importante do que aquilo que fazemos. Que você se torne o semeador que a Bíblia fala. Que você tenha para dar de ninguém tomar emprestado. E que até o final dessa conferência, ou talvez em todos os dias, você possa fazer uma pergunta ao Espírito Santo e perguntar algo que está na sua mala, na sua casa, no seu guarda-roupa, na sua sapateira, na sua conta, na sua garagem, eu sei lá como, aonde, que não te pertence mais. E que você possa dar um start nessa conferência. Que você possa chegar amanhã na próxima sessão com uma semente, com algo para semear na vida de alguém. E que isso seja como um selo de um estilo de vida de generosidade na sua vida. Se coloque de pé nesse momento.